Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa trilha de aprendizagem do Toolkit do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação. No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o Comitê Técnico de Especialistas. Uma boa prática que tem uma previsão normativa expressa no nosso direito para a encomenda tecnológica, mas que pode ser utilizada em vários outros procedimentos e modalidades de contratação pública de inovação. O comitê é basicamente um grupo formado por especialistas na matéria, muito frequentemente membros da academia, das nossas instituições de pesquisa, as ICTs e também universidades, que sejam, por sua própria natureza, especialistas na matéria, no objeto da contratação. O comitê serve justamente para reduzir essa grande assimetria de informações que sempre existe em qualquer contratação pública entre o contratante e o contratado, mas que nas contratações de inovação, justamente pelas incertezas que fazem parte do próprio processo inovativo, acabam sendo de maior relevo e de maior monta. O comitê, justamente por isso, acaba sendo uma instância de assessoramento do contratante, uma instância consultiva que auxilia o poder público em vários aspectos relacionados à contratação, desde a definição do próprio objeto, de qual vai ser, por exemplo, o objeto da contratação pública que se almeja, mas também, ao longo aí da execução do contrato, a realização de atividades que possam ser aí úteis dentro do próprio processo de execução contratual, como, por exemplo, está previsto lá no nosso decreto federal que regula a encomenda tecnológica, a realização de auditorias técnicas e financeiras, ou mesmo, por exemplo, no caso de evidenciar, por exemplo, o risco tecnológico, identificar se o caso concreto de fato encontrou aí algum óbice decorrente do estado da técnica não ter avançado até lá, por virtude da ciência não ter permitido com que se chegasse ao resultado esperado. Como mencionei, a encomenda tecnológica é a modalidade onde o Comitê Técnico de Especialistas encontra a previsão expressa. Mas outras modalidades de contratação pública de inovação também podem usá-lo. E é por esse motivo que o Toolkit do Marco Legal do CTI já possui um modelo aí de ato normativo voltado à instituição desse comitê e aí várias modalidades específicas de contratação de inovação. Dois casos que eu acho que vale a pena a gente citar e que ajudaram muito e que foi basicamente a nossa inspiração para recolher essas experiências e montar, claro, os nossos modelos. Nós temos, por exemplo, o exemplo do TCU e da Agência Espacial Brasileira, dois órgãos, Tribunal de Contas da União e a Agência Espacial Brasileira, AEB, que, realizando encomendas tecnológicas, confeccionaram esses modelos de atos normativos que foram aí as bases para a elaboração do modelo que se encontra no Toolkit e que pode ajudar qualquer, portanto, órgão público brasileiro que quer diminuir as assimetrias de informação que vai encontrar certamente em contratações públicas de inovação sobre várias modalidades, a, de alguma forma, amparar, auxiliar e, sobretudo, facilitar a justificativa para o processo de contratação pública para inovação. Com relação à composição do Comitê Técnico de Especialistas, os membros podem ser tanto agentes públicos quanto especialistas externos, desde que tenham expertise na área relacionada ao objeto da contratação. A escolha desses membros é feita por livre indicação, e a formalização geralmente depende de cada entidade da administração, porém é feita, geralmente, por meio de um ato normativo simples, como uma portaria ou uma resolução. É importante que os membros assinem uma declaração de ausência de conflito de interesses. Isso serve para garantir uma isenção daqueles membros que podem ser, inclusive, relevantes na escolha do contratado. O conflito de interesses, ele pode ser entendido como um confronto entre interesses públicos e interesses privados que influencia, de certa forma, negativamente a escolha da administração. Para auxiliar na compreensão desse conceito, a Advocacia Geral da União, em colaboração com a Controladoria Geral da União, elaboraram um guia de entendimento sobre conflito de interesses em casos relacionados ao Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Outra coisa que é importante é que a prestação do serviço dos membros não é remunerada, mas é considerada como uma prestação de serviço público relevante.
Além da declaração de ausência de conflito de interesses, é interessante, é muito recomendado que os membros assinem um acordo de confidencialidade. Isso serve para proteger eventuais informações sigilosas que foram discutidas no âmbito daquele comitê. O Toolkit do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação apresenta alguns modelos que podem ajudar a administração pública na preparação e na constituição do Comitê Técnico de Especialistas. No comitê, como lembramos, é recomendável a assinatura de declarações de conflito de interesses e também o termo de confidencialidade e sigilo. A declaração de conflitos de interesse está já no próprio modelo de documento que nós temos para a constituição, o ato normativo para a constituição do comitê. E o termo de confidencialidade e sigilo, também apresentado ali no mesmo documento, pode ser assinado pelos especialistas, sem também prejuízo da nossa minuta específica, também disponível no site do Toolkit, de acordo de confidencialidade. Vale lembrar que o formato, portaria, resolução do ato normativo que vai ser utilizado para a constituição do comitê varia bastante entre os vários órgãos e entidades da administração pública. Mas a ideia é que esse seja um ato normativo simples e que admita mudanças e tenha flexibilidade na alteração da composição. Afinal de contas, vale lembrar que as contratações de inovação são projetos complexos e projetos que frequentemente são de longo prazo. Por isso, essa flexibilidade de alteração é um ponto importante que nós recomendamos. O ato normativo que serviu de base para a elaboração do nosso modelo é o que foi elaborado originalmente pela Agência Espacial Brasileira ao constituir o seu Comitê Técnico de Especialistas no assessoramento da sua encomenda tecnológica. Mas vale aqui lembrar que todos os documentos do nosso Toolkit devem e precisam ser adaptados às características de cada caso concreto. Por isso, encare esse modelo como um primeiro passo, mas sempre pensando que a adaptação para cada caso e para cada objeto vai ser um primeiro passo importante a ser tomado na estruturação de cada projeto de contratação pública de inovação, seja sob encomenda tecnológica, seja sobre outras modalidades, como diálogo competitivo, concursos de inovação e também a modalidade especial de licitação do Marco Legal das Startups. Como verificamos anteriormente, a criação do Comitê Técnico de Especialistas é uma boa prática recomendada para assessoramento, sendo ela opcional e consultiva em contratações públicas para inovação. Embora seja recomendado expressamente para encomenda tecnológica, também pode ser utilizado em outras modalidades, como diálogo competitivo ou contrato público de soluções inovadoras do Marco Legal das Startups, por exemplo. O Comitê Técnico de Especialistas pode ajudar a especificar o objeto, escolher o futuro contratado e realizar auditorias técnicas e financeiras, assim reduzindo a assimetria de informações entre contratado e contratante. Os membros podem ser agentes públicos ou não, desde que sejam especialistas na área ao objeto contratado. E em situações que o comitê é constituído de forma opcional, a constituição pode ser feita então por um ato normativo simples, uma resolução ou uma portaria.